O grau de felicidade das pessoas cresce à medida que aumenta a renda, aumenta a capacidade de comprar coisas novas. E se a vida proporciona condições de eu ter mais, é interessante que a gente tenha as coisas não pelo que os outros vão dizer, mas pelo que a gente vai viver, pelo que a gente vai conhecer. Cara, mas por que R$5.000 um tênis com a marca do lado? Né? Eu quero que você me dê argumento. Se tênis vai realmente fazer bem pro seu pé, você vai jogar melhor o seu esporte? Não pode jogar com um tênis desse. Você vai pagar tanto no tênis. A gente valoriza muito a experiência para que muitos bens não nos roubem a oportunidade de conhecer lugares novos, pessoas novas, culturas novas. Isso faz a gente crescer, né? A gente amadurece muito quando entende o ponto de vista de alguém que faz algo melhor que nós, uma maneira de pensar melhor que a nossa. E nós temos um acordo em casa, isso acontece há muito tempo, que tudo que é ligado à literatura e educação, a gente tem meio que uma verba livre. O que a gente discute muito é quanto que aquilo vai ajudá-los a serem melhores a partir daquilo. Vou dar um exemplo real, aconteceu semana passada em casa. Nós tínhamos uma viagem fechada já para a Gabriele, um intercâmbio, minha filha do meio, né, para os próximos meses. E ela estava feliz. Era um projeto que ela ia conhecer várias faculdades, ia estar com a galera dela, vai ter parque de diversões, compras, tal, tipo viagem perfeita para estudante, né, tudo bonito. E no meio do caminho ela foi convidada para um projeto que também envolvia uma viagem, também envolvia a universidade, mas era um curso específico numa grande universidade americana. Eu só despretensiosamente perguntei, achei que ela ia negar, né? Falei, e aí, Gabriele, você viu esse curso, que legal, tal? Ela falou, pois é, eu estou com uma viagem marcada, mas é só diversão. Eu acho que eu quero cancelar essa viagem porque ali eu volto com um currículo. O que é isso? É uma conversa anterior que a gente já teve, né? Por que vai viajar? O que você aprende nessa viagem? O que você... 15 dias longe da família. Mas então nem precisou você falar para ela que ela precisava escolher entre uma e outra. Ela já escolheu. Ela escolheu, mas porque isso já vem de conversas anteriores. Numa outra viagem... Ela não cogitou, tipo, ir nas duas? Não, porque elas batiam datas, né? Então, ela teve que abrir mão de uma para ir na outra. Então, mas não foi uma questão financeira. Ela abriu mão de parque, de amigos, de uma série de situações ali sociais para uma que ela, mas isso aqui vai me fazer grande diferença no currículo. Né, um curso, uma grande instituição, então foi meio que natural. Porque nos anos anteriores, quando fala, você está indo fazer um intercâmbio, não é apenas diversão. Né? Ela volta, a gente imprime o diploma, a gente está ajudando a montar a pastinha do currículo dela, está compondo o que seria o portfólio dela de aprendizado, de experiências. Então ela já começa a ver que o grande valor que ela tem nesse processo todo é aquela pastinha com o histórico dela. Aquilo vale mais do que qualquer parque de diversões que ela deixou de ter. Até porque ela sabe que com a família, se ela deixou de fazer um parque, mais pra frente a gente vai dar um jeito de tentar fazer isso aí. Sim. Cara, e uma outra coisa que eu vi, falando ainda desse assunto, um cara também que eu gosto muito é o Morgan Housel, aquele livro... fantástico. Psicologia Financeira. Ele dando uma entrevista no podcast do Tim Ferriss, que ele fala o seguinte, ele fala, a gente acabou que ganhou uma puta grana desse livro, que a gente não tava esperando, né? Então, a gente passou de uma classe média alta pra meio que ser rico, assim, né? Vendeu 5 milhões de livros, sei lá, um negócio assim. Então, o cara fez aquele circuito de palestras e tal, né? Estados Unidos, isso dá muita grana, né? Dá uma dimensão incrível, porque lá qualquer roadshow você faz em uma semana 5, 6 estados, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando sair um vídeo novo. Com isso, você ajuda o Marco Financeiro a crescer e eu trago para você só o que importa sobre finanças, investimentos e crescimento pessoal. Então, e lá também o livro é bem mais caro, né? A editora que compra e tal. Então, ele falou assim, cara, por exemplo, eu não tenho uma Porsche em casa, sei lá, porque eu não quero criar nos meus filhos uma barra tão alta que eles falam assim, então, sei lá, a ponta da minha filha fala, então eu vou ter que trabalhar no banco pra ganhar o mesmo dinheiro que meu pai, né? Que senão eu vou ser, tipo, meu pai tá aqui, eu vou estar aqui. Ele falou, então a gente vive um estilo de vida bem aquém do que a gente poderia, principalmente para os nossos filhos. Eu falo, porque se fosse só eu e minha mulher, a gente tava tocando terror aí, né? Viajando, fazendo várias coisas. Mas pelos filhos, a gente dá uma segurada. Como que você enxerga isso, assim, pedindo um conselho preocupado com a minha filha também? Não, é uma escolha sensata. Na verdade, tem vários estudos que mostram que o grau de felicidade das pessoas cresce à medida que aumenta a renda, aumenta a capacidade de comprar coisas novas. Até um certo patamar, não? Até um certo patamar. Porque quando você não compra itens novos, você compra apenas grau de sofisticação novo, você já não tem o mesmo crescimento na felicidade. Então, vamos lá, o cara que nunca teve carro, quando compra um carro, ele é muito mais feliz. Do que o cara que troca de carro. Um cara que nunca teve casa, quando compra o primeiro cubículo dele, ele é muito mais feliz do que era. Quando ele começa a aumentar essa casa, ele vai ter um incremento na felicidade já num grau bem menor. Por quê? Porque ele já tem casa. Já não é uma grande novidade. E a gente pode associar isso para qualquer coisa.
minhas filhas falam, puxa, eu queria ter a bolsa da marca A, da marca B, mas, poxa, mas com o valor de uma bolsa, você faz uma viagem em classe executiva para outro país, né? E a gente começa a dizer, puxa, você quer uma bolsa francesa? Vai para a França, né? Não precisa comprar bolsa, mas vai ver o pessoal de bolsa lá. E a gente começa a trazer para dentro de casa o quanto que a experiência faz diferença, né? Se tivesse comprado uma bolsa 2 anos antes, a bolsa não existiria mais, estaria feia, estaria sendo descartada. A viagem está lá, na moldura na parede, a plaquinha, as memórias, contando história. Agora eles interagem muito com os amigos, então, o que eles contam dos lugares que eles conheceram. O Guilherme passou por mentiroso agora no último intercâmbio que ele fez no Canadá, porque tudo que o professor falava, mas se um dia vocês forem para os Alpes Suíços, eu já fui. Né? Se um dia você for para um Parque Nacional Canadense, eu já fui. Né? Você vai ter que provar isso aqui. Ele começou a mandar foto, porque era uma vida com algumas experiências que os outros não tinham. Eles viram que tinham muito valor naquilo. E se a vida proporciona condições de eu ter mais, é interessante que a gente tenha as coisas não pelo que os outros vão dizer, mas pelo que a gente vai viver, pelo que a gente vai conhecer. Mas você teve alguma vez essa preocupação com seus filhos, assim? De Sempre você falar assim, cara, eu não vou comprar isso aqui, senão meus filhos vão achar que é festa. Sempre tive, porque vocês sempre pediram, tem um videogame, quer o outro, quer o tênis de marca, quer o... Você sempre deu aquela segurada. Segurar porque, é sensato. Guilherme esses dias falou de um tênis branco com a marca do lado. Eu falei, cara, mas por que R$5.000 um tênis com a marca do lado? Né? Eu quero que você me dê argumento. Se tênis vai realmente fazer bem pro seu pé, você vai jogar melhor o seu esporte? Não pode jogar com um tênis desse. Você vai pagar tanto no tênis. Modinha, você pode usar a criatividade para estar na moda e usar o seu dinheiro para comer num bom restaurante. Isso é uma experiência que certamente vai fazer uma diferença para você. Mas então ele não te convenceu do tênis de 5 mil? Não me convenceu. Não me convenceu. Ele tem a mesada dele, ele tem o pé de meia dele, ele pode comprar o tênis. Mas ele testa as decisões dele conversando com o pai e com a mãe para ver se, será que eu vou fazer uma besteira? Eu comprei minha casa de campo, você viu esse processo, foi na época que a gente se conheceu. Na casa de campo, o meu objetivo era ter um espaço para as crianças brincarem. Correrem, suarem, praticar esporte, elas sempre foram muito agitadas. Desde que nós compramos a casa de campo, quando chega uma data festiva, aniversário, Dia das Crianças, não se fala em presente. Eles falam que eles querem fazer, que amigos querem levar para a casa de campo, que celebração que eles querem ter, o que eles querem cozinhar. Então eles entenderam que a festa é o momento de fazer algo novo, não de comprar algo novo, porque o comprar é algo que não dura, né? Então, quando ganha um presente, né? O Guilherme ganhou um presente da namorada um tempo atrás, uma pulseira, perdeu 2 dias depois. Caramba, tá vendo? Olha quanto custou essa pulseira, olha a chateação que é você perder. Agora, o momento que vocês tiveram, no dia do seu aniversário, o jantar que vocês tiveram, né? Um momento interessante ali no romance, isso vocês não perdem. Então, a gente valoriza muito a experiência para que muitos bens não nos roubem a oportunidade de conhecer lugares novos, pessoas novas, culturas novas, que isso faz a gente crescer, né? A gente amadurece muito quando entende o ponto de vista de alguém que faz algo melhor que nós, uma maneira de pensar melhor que a nossa. Cara, continuando esse assunto do minimalismo, você é um cara que defende muito essa bandeira aí do minimalismo. Você tem até um livro que traz bastante isso, que é A Riqueza da Vida Simples, Coisas das Experiências. Queria que você falasse um pouco desse conceito do minimalismo, desde quando que você aplica isso na sua vida e se isso é uma coisa de toda a sua família, todo mundo embarcou um pouco nessa. Bom, primeiro, minimalismo é uma ferramenta de trabalho, tá? E não é algo que eu sugiro ou queira impor a todo mundo. A gente usa o minimalismo como técnica para que o planejamento funcione na vida de todo mundo. O conceito, antes das leituras, antes do aprendizado, vem da vida da minha família, não por escolha filosófica. Vamos ser minimalistas. A minha família era o que era bastante possível. simples. Meu avô paterno, quando chegou da Itália, ele veio com um bom patrimônio, ele vendeu uma boa terra na Itália, mas ele foi roubado nos primeiros meses de Brasil, né? Emprestou dinheiro para estelionatários, o pessoal sumiu, ele perdeu uma fortuna que, assim, uma pessoa muito rica passou a ser uma pessoa muito pobre, num país novo, numa cultura diferente, com 7 filhos para criar, e eles passaram a viver da roça, né? A família Cerbasi, lá em Americana, por volta de 1950 e pouco, era a família que plantava o seu próprio milho, café, as coisas que consumia na própria terra da família. Foi a única coisa que meu avô conseguiu manter, que ele comprou antes de perder o dinheiro. Minha infância, as lembranças que eu tenho desde muito pequeno, era uma infância assim, de momentos em família. Num fim de semana, em vez de eu ir para o meu videogame, ou pegar uma bola, jogar um basquete, futebol, bicicleta, a gente pegava o carro e ia para Itupeva, onde tinha fazenda dos meus tios, e lá a gente passava o fim de semana
conversando, brincando, correndo, bagunçando, e eu tinha a sensação que eu era o mais rico da minha escola. Sentia uma certa inveja dos amigos que tinham os bonecos, os brinquedos, os videogames, os carrinhos da época, meu pai não comprava para mim. Uma vez ou outra meu pai me dava um outro presente, era sempre muito menos que meus amigos ganhavam, mas eu me sentia muito privilegiado comparado com os meus amigos que só tinham os brinquedos. E eu chegava toda segunda-feira machucado, queimado de sol, com um monte de história para contar, todo mundo achava que eu era mentiroso, que eu estava correndo atrás de peru, fugindo de galinha. Então, as histórias que eu contava eram fascinantes com meus amigos. Aquilo me marcou muito. E eu fui crescendo e percebendo que as grandes lembranças que eu tinha da infância eram muito mais associados aos momentos em família do que as coisas que eu tinha ganhado. Depois o esporte me ajudou a manter essa simplicidade. Eu me tornei nadador, nadava 4 horas por dia, estudava outras 4 ou 5 horas por dia, então não sobrava tempo para desfrutar de outras coisas. Quando eu cheguei à vida adulta, eu percebi que eu tinha vivido uma infância e uma adolescência com super aproveitamento, com muitos amigos, uma bagagem da qual me orgulhava muito, mas eu não me lembrava de coisas que eu tinha. E eu achava que aquilo era o mais importante, tanto que quando eu comecei a ganhar dinheiro com o meu trabalho, e essa é uma conversa frequente que tinha com a Adriana, ela também que vinha de uma história, uma vida simples, né? A família dela teve um bom patrimônio, o irmão dela adoeceu no momento, boa parte do patrimônio foi consumido no tratamento, depois se recuperou, graças a Deus, mas no nosso momento do casamento nós éramos 2 duros, os pais davam conforto, davam alimentação, mas não podiam dar muito além disso. Ela não podia comprar o carro, o pai dela não podia dar um carro, ela tinha que comprar o dela. Meu pai me deu um carro, mas porque eu entrei numa faculdade pública. As escolhas passaram a ser bem simples. E a gente viu que do que a gente não abria mão naquele período de namoro era, por exemplo, a cada 3 meses um passeio, uma viagenzinha para uma pousada, para a gente se curtir e conhecer um lugar novo. Quando veio o casamento, veio a chance de comprar um apartamento, a carreira estava bombando, comprei um apartamento num leilão bem barato, mas a gente o tempo todo reforçava que o apartamento não podia tirar de nós, nos privar da oportunidade de continuar viajando. E a gente viu que isso foi determinante, porque a gente sempre manteve no nosso orçamento uma fatia de gastos fixos, mas uma fatia generosa para o lazer também. Uhum. E essa fatia generosa do lazer, por exemplo, acomodou um grande, não vou chamar nem de imprevisto, porque estava nos planos, mas uma grande mudança de planos, que foi o nascimento do nosso primeiro filho, o Guilherme. A gente achava que ia gastar muito mais, todo mundo falava que um filho trazia um sufoco financeiro. E eu precisei de 4 ou 5 meses com o Guilherme, com a gente, para perceber que, a gente está gastando menos do que antes, não está? Por quê? Porque a gente tinha um custo de vida muito baixo comparado com as pessoas com quem a gente convivia, pessoas que ganhavam o mesmo que a gente. Então, o nosso apartamento custava talvez 60% do que os apartamentos dos nossos amigos. Só que a gente gastava muito mais com passeios, com restaurante, com viagem. E quando nasceu o filho... Eu faço isso também. A gente percebeu que, mas não vou continuar indo para restaurante, eu não vou para uma pousada daqui a um mês com um filho recém-nascido. O que era um gasto previsto para lazer passou a ser um gasto vou comprar uma cadeirinha confortável, vamos comprar um brinquedo legal, vamos criar alguma situação, um entretenimento que seja interessante para ele. Então não houve aumento de gasto. E esse modelo começou a ser testado na nossa vida. E quando eu passei a orientar a família sobre como reequilibrar as finanças, eu levei isso para as famílias. Então, porque a gente não tenta reduzir o gasto fixo por um tempo, enxuga bastante prestações, quanto você gasta de condomínio, aluguel, carro, vamos tentar ter o mais simples que a gente pode por 6 meses, 1 ano. Quando equilibrar as finanças, a gente retoma, combinado? Essa era a minha visão lá de 2006, 2007. O que eu percebi é que realmente alguns clientes praticavam esse minimalismo, a menor casa que podia pagar, o menor carro que podia ter para ir para o trabalho, a menor decoração na casa, mas depois de um tempo, uma parte dos clientes voltava a consumir, mas uma outra parte falava, tá legal assim, a gente vai manter um estilo de vida simples e vai começar a viajar mais, que nem você faz, né? Ou seja, eles me pegando como referência. E o que eu percebi? Que era muito interessante esse modelo em que a gente praticava o minimalismo, enxuga, corta tudo que não for necessário, vive de maneira simples, básica, essencial, porque num segundo momento, quando sobrou o dinheiro, você está pagando menos juros, sua renda aumentou, você pode passar a gastar com o que é efetivamente essencial para você, o que é importante, que é coisa que te faz mais feliz. Pode ser viajar mais, pode ser praticar um esporte, pode ser presentear, doar, dar para a igreja, mas o minimalismo é uma ponte importante para o essencialismo, que ficou mais fácil de entender com as redes sociais. Porque na geração de antigamente, todo mundo queria ser igual a todo mundo.
vou estudar medicina, direito ou engenharia, vou entrar numa empresa, trabalhar 30 anos, comprar um carro, uma casa, pôr um filho numa escola. Ganhar um relógio na hora um de relógio aposentar. Exatamente. Todo mundo queria esse modelo. E vai tentar ser algo diferente. Pai, quero ser costureiro, né? Apanhava de bastão, né? Não, hoje, não importa qual a carreira que eu quero seguir, eu abro as redes sociais, eu encontro milhões de pessoas que fazem o que eu quero fazer, que me mostram como fazer. Eu encontro bilhões de pessoas que comprariam aquilo que eu quero vender na carreira que eu quero fazer. Então, as pessoas se tornaram mais autênticas. Só que para ser autêntico, eu preciso investir na autenticidade. Não adianta falar que eu gosto de cozinhar e ter uma panela vagabunda em casa, um fogão que não funciona. Sim. Não ter feito um curso de culinária para apresentar aos meus amigos um bom prato. Não, tem que gastar com educação gastronômica. Tem que gastar com ferramentas gastronômicas. Se eu aprendi nas redes sociais, tem um esporte sensacional, vou fazer, sei lá, kitesurf. Vou ter que gastar com viagem, com equipamento. Então, a pessoa se tornar mais autêntica, mais essencial, significa ela gastar mais com aquilo que é importante para ela. Se ela não romper com o modelo da alimentação, saúde, transporte, moradia, segurança, aquele básico que todo mundo quer ter, ela nunca vai ter uma vida autêntica. Então a gente pratica o minimalismo para a pessoa perceber que dá para ela viver com pouco. Se dá para ela viver com pouco, ela quer agora trazer algo interessante para a vida dela, ela parte para o essencialismo, que é gastar mais com o que é importante para ela. Pode ser ajudar os pais, pode ser receber amigos em casa de tempos em tempos, pode ser não fazer nada em casa, comprar fora de casa, enfim. O orçamento é dela, mas ela tem que romper com o modelo tradicional para isso funcionar. E se você quer aprender a investir de forma simples, segura e fazer seu dinheiro render para seguir a filosofia de viver de dividendos, conheça o treinamento do Marco Financeiro. Clique no primeiro link da descrição, assista a aula de introdução. Se você entrar no Marco Financeiro em menos de um dia, você aprende toda a base e ainda te mostra as principais ações para investir. Aí o caminho fica livre para você escolher as que você considera melhor. Investe de forma consciente e segue o caminho da sua prosperidade. Se você assistir e ver que não é para você, tem 7 dias para pedir seu dinheiro de volta, sem perguntas e sem enrolação. Vai lá e confere.